Então, bem-vindos ao nosso workshop. Socorro, não tenho voluntários e agora? Não ou tenho voluntários e agora? Não é? Significa que muitas vezes trabalhar com os voluntários também não é tarefa fácil, não é? Porque são voluntários, alguns pensam que não têm obrigações ou não têm os mesmos deveres, então acaba por ser também um pouco complicado, não é? E eu fiquei incumbido, até porque fui eu que levantei este tema no grupo de trabalho, mas lembrei-me que o Júlio, não é, fez a sua dissertação exatamente nesta área. Então, eu vou pedir a ele para ele fazer a apresentação, conforme ele planeou, depois todos nós poderemos participar, então, também neste workshop. Sim, obrigado ao Pedro. O Pedro foi meu colega, eu fui a Santarém fazer um mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social. Aconselhei-me com o Pedro, porque o Pedro já estava um ano à minha frente, nós não nos conhecíamos ainda, mas eu aconselhei-me e ele disse que era uma coisa muito boa e não me enganou, só me disse verdades. De facto, foi muito bom estar lá. E não, é só porque eu tenho aqui umas notas que podem ser precisas durante um slide ou outro slide, é só por isso, nem é assim por mais nada. Pois, voluntários, isto será uma coisa muito, muito informal, porque o meu conhecimento do voluntariado não é que eu, por um lado, porque eu não tenho o conhecimento todo, e depois porque o conhecimento também está onde vocês estão, não é? Cada um tem a sua realidade. E o meu conhecimento de voluntariado passa por esse lado teórico, de ter estudado o voluntariado numa área concreta, que é a área ambiental, aqui em Portugal, para fazer a minha tese, mas há muita coisa que se sabe aí na prática. Pode avançar? Pronto, alguns temas que eu pensei nós abordarmos e eu vou dizer algumas coisas e depois espero abrir para falarmos. Falar um pouquinho sobre a definição, o enquadramento, o ponto de vista da organização, o ponto de vista do voluntário e depois dar algumas ideias que a literatura recomenda como coisas boas num programa de voluntariado. E que espero que entre tanta coisa, que alguma coisa fique como ideias boas que possam ser postas em prática. Mas antes de nós começarmos, eu gostava de saber aqui, todos representam organizações sociais, se alguém já... Bem, em primeiro lugar, vou perguntar se alguém já foi voluntário. Eu acho que toda a gente já foi voluntário de alguma coisa, não é? E já tiveram que gerir voluntários? Alguém já teve que gerir um voluntário? Pois, eu não. Aí a experiência já é mais... Eu fui gerido só. Ainda não tive que gerir muito voluntários até agora. Mas pronto, temos alguma experiência. Podemos avançar, talvez? Ora, eu fui à definição, o laranja não se vê muito bem, eu usei aqui o laranja da Eunoia. O laranja não se vê muito bem, mas esta é a definição que vem da lei de bases sobre o voluntariado. O que é o voluntariado? Não está má, acho eu. O voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. Portanto, numa frase só está muita coisa e eu quando li realcei uma data de palavras para tirar um pouco como quem faz fazendo a exegese disto, não é? Não é uma exegese bíblica, mas fazendo a exegese. Então, ações, portanto, o voluntariado não é uma ideia que se tem e também, por outro lado, é um conjunto de ações, não é uma ação. Eu não faço um voluntariado, eu faço voluntariado, não é? Pertenço a um conjunto, não é? Um conjunto de ações. Essas ações têm que ter interesse social e comunitário, portanto, não podem ser interesses individuais de cada um, não é? E são realizadas de forma desinteressada por pessoas, portanto não há voluntariado de empresas. As empresas podem colaborar em programas de voluntariado com os seus trabalhadores, com os seus colaboradores, não é? Portanto, voluntariado é uma coisa que é feita por pessoas de forma desinteressada. Reparem que desinteressada não quer dizer que não haja nenhuma vantagem para a pessoa. Quer dizer que o seu interesse principal não eram as suas vantagens, certo? Mas pode haver vantagens para as pessoas. E há muitas vantagens, tangíveis e intangíveis, pelo menos intangíveis há sempre, tangíveis pode haver se estiver no vosso programa. Pronto, diz no âmbito de projetos, portanto está-se a ver que é uma coisa organizada, projetos, programas, outras formas de intervenção, que estão ao serviço
não para serviço próprio, mas para serviço dos indivíduos, das famílias, e que são desenvolvidos sem fins lucrativos. E para o Estado, para a lei, são apenas desenvolvidos por entidades públicas ou privadas. A lei exclui, porque a lei não quer legislar o legislador não quis falar sobre isso, achou que não era preciso estar a regular, exclui o voluntariado informal. Portanto, só está a regular o voluntariado feito em organizações, por exemplo, aqui na Fundação Vida Nova, ou na Igreja não sei o quê e tal. Isso é a parte que regula. A parte de eu tenho um vizinho na minha rua e vou lá dar banho ao vizinho, ou vou levar comida, ou vou conversar com ele, outra coisa assim, vou passear o cão do outro. Pronto, todo esse tipo de apoio que é feito, que é voluntariado informal, não quiseram regular aqui. Mas essa é uma distinção interessante. Existe voluntariado informal e formal. Formal é através de organizações que disponibilizam o voluntariado, e o informal é o outro que se faz, não é? Muito dentro da família, dentro de amigos, dentro de outras maneiras, não é? Dos cuidadores informais, tudo isso. Pronto, podemos passar. Está aqui o enquadramento legal. Se alguém quiser estes slides, eu posso mandar o fecheiro depois. Pronto, ok. Está bem. Enquadramento legal. Há as bases do voluntariado, de onde vem aquela definição, depois há uma regulamentação. Existe uma regulamentação de um seguro social voluntário, portanto, os voluntários podem e devem estar cobertos por um seguro social. Porque se alguém está a trabalhar aqui na Fundação Vida Nova e partir uma perna, ou escorregar, ou tiver um acidente a caminho, porque vinha para voluntariar-se e teve um acidente, foi atropelado na passadeira, e isso deveria estar coberto por um seguro, não é? E lá está o Seguro Social Voluntário. Existe até depois um cartão de identificação do voluntário. Não sei se alguém tem experiência disto, eu só sei que ele existe, nunca tive cartão, mas que é um cartão, era uma forma do Estado, ora isto foi em 2006, foi uma forma do Estado tentar incentivar que houvesse mais voluntariado, porque depois aquele cartão devia ter, claro, quem quisesse, não é? Podia dar benefícios a quem tivesse o cartão de voluntário. E um pouco para a pessoa vestir a camisola, não é? Para incentivar o voluntariado. Mas eu realmente não tenho experiência com isto. Aqui também ninguém disse que sim, portanto ninguém conhecia. Ficamos a saber que existe um cartão do voluntário. E depois saiu uma portaria em 2018 de apoio ao voluntariado, que é um apoio financeiro às organizações promotoras do voluntariado. Eu não li a portaria, mas penso que não é para todas as associações que têm voluntários, é para associações que promovem o voluntariado, porque existem associações de juventude que promovem o voluntariado e outras com objetivos mais específicos. Mas pronto, este é o principal do enquadramento legal, há outras coisinhas mais pequenas, mas isto é o principal. Podemos avançar? Então, vantagens para a instituição de um voluntário. Um voluntário pode fazer muita coisa, pode desenvolver trabalho a baixos custos. Reparem que eu não disse que é a custo zero, não é? Há sempre algum custo, quanto mais não seja, alguém vai ter que o acompanhar, vai ter que lhe dizer alguma coisa, pô-lo a trabalhar. Só isso é um pequeno custo em termos de tempo, mesmo que não seja em dinheiro. Mas o custo é baixo, pode desenvolver um trabalho bastante válido. Pode trazer ideias novas, muito importante, não é? Põe-se alguém a fazer uma tarefa e se houver disponibilidade até do coração da parte de quem pôs o voluntário a trabalhar, essa pessoa pode ter ideias muito boas para o trabalho e no geral, não é? Pode ser um grande aliado, ser um grande comunicador. As instituições precisam de aliados. Uma coisa que me veio à mente quando eu estava a pensar nesta apresentação foi a relação das instituições sociais evangélicas com a Igreja Evangélica que a fundou. Essas instituições passam por várias etapas, não é? Às vezes estão mais frias, às vezes estão mais próximas, e haver voluntários, se conseguir que a instituição tenha voluntários da Igreja e que ajuda a fazer aquela ponte e ajuda a Igreja a continuar a ver, aquilo não é só uma coisa que a gente criou um dia, tipo um filho que já não vem a casa almoçar porque não precisa, não é? Porque é mais rico que nós, porque tem dinheiro da Segurança Social, vamos dizer assim, não é? Não ver só como uma coisa separada, mas ver muita ponte e ver uma ligação muito grande entre as duas instituições. Foi uma coisa que me veio à mente, porque um voluntário pode ser um grande aliado, pode ser o melhor comunicador, porque há muita coisa que é feita, não é? Há muita comunicação que é feita boca a orelha, não é? Precisa de alguma coisa e a pessoa vai para casa e fala. Então, estou a imaginar um voluntário bastante motivado pode ser uma pessoa absolutamente essencial.
pode tornar-se sócio e doador. Claro que eu não vim aqui para falar do estudo que eu fiz, mas uma das coisas que eu perguntei aos voluntários que preencheram a minha entrevista, foram mais de 500, foi se eram sócios ou se eram doadores, e vi que os voluntários eram mais sócios e mais doadores por serem voluntários. Portanto, há uma apetência a se envolver em outras áreas das instituições. Isto não pode ser cientificamente, não podíamos extrapolar para outras, porque era um estudo limitado, não sei o quê, mas à parte disso, fica a ideia na cabeça que faz algum sentido, não é? Do ponto de vista do senso comum, porque alguém que está ali, que veste a camisola, que faz umas horas ali, umas horas por semana, umas horas por mês, umas horas por dia, às vezes, essa pessoa está mais predisposta a se envolver em outras áreas da instituição, como ser associado, como até ser doador, como vir a ser um dirigente, como até vir a ser um trabalhador. Que melhor maneira de conhecermos o trabalho de alguém que não já ela tendo trabalhado. Não é? Imaginem que precisam de uma pessoa para trabalhar na vossa instituição e a pessoa já é... E tem alguém que se andou a voluntariar e que até parece que a pessoa já encaixava. Isto facilita muito, porque como quem já contratou sabe que é difícil de encontrar uma pessoa. Às vezes, não é? Agora quem? E pode ser extremamente fácil se tiverem, imaginem, não é? Tinham lá um voluntário que, olha, fica para ela, fica para ele perguntar se a pessoa quer. Podemos avançar porque nem tudo são rosas e então um voluntário também pode entrar em conflito, porque somos pessoas, não é? Pode entrar em conflito com os outros trabalhadores, pode entrar em conflito com dirigentes, pode ser visto como um trabalho escravo, estarem-se a aproveitar do trabalho dele, pode quebrar a confidencialidade, pode até prejudicar os utentes. E a dizer que não era preciso dizer, mas como vou dizer, não vale a pena. Por exemplo, aqui que nós trabalhamos com crianças, todos os voluntários, incluindo os dirigentes, nós temos que pedir, inclusivamente de mim, o cadastro. Com regularidade tem que se pedir o cadastro para fins de trabalho com crianças. Ou os dirigentes têm que ter um cadastro para fins de dirigentes também. Não é um cadastro geral, mas é específico para aquilo. Há muitas maneiras de prejudicar os utentes, claro que isso pode acontecer. Mas para tudo isso vamos dizer que para tudo isso há resoluções, entrar em conflitos, os conflitos podem ser lidados, prejudicar os utentes há muitas maneiras de evitar, quebrar a confidencialidade, pode haver acordos de confidencialidade que devem ser assinados e tudo. Agora, eu queria a vossa opinião relativamente, agora não era para passar, queria a vossa opinião acerca daquele segundo ponto, ser visto como trabalho escravo. Como é que a gente pode evitar isto? Agora imaginem, temos uma instituição, não é? Pagamos salários, mas também temos pessoas que fazem trabalho que não é pago. Como é que acham que se pode fazer? Isto é mesmo perguntar a vossa opinião. Como é que acham que se pode fazer para se evitar este problema, esta perspectiva sobre nós, não é? Porque seria um bocado aborrecido, não é? Serem vistos como... Imaginem que a vossa instituição é vista como que eles têm lá uns a trabalhar, podiam pagar salários e não pagam. Como é que se pode tentar evitar isto? Como é que acham? Que é um contrato voluntário. Um contrato voluntário que acaba por ser muito positivo, porque, por vezes, os voluntários nas instituições, por ser voluntários, tomam conta do seu tempo e, às vezes, não respeitam as regras das instituições, não. Hoje em dia já não se pode falar, não pode ser de boca, mas infelizmente é assim, até nas comunidades evangélicas que não ficarem bem os pontos vizinhos, podemos abrir portas para criar atritos. Atritos sempre há, mas se pudermos minimizá-los, eu já tenho feito contratos de voluntariado e foi a forma de resolver muitas situações. E claro que o que me ocorre é tão óbvio, mas pronto, é o que me ocorre. É que não colocar pessoas a fazer trabalho voluntário, tentar de alguma forma... Não colocar pessoas a fazer trabalho voluntário que pudessem ser... Que nós devêssemos estar a colocar pessoas pagas
a tempo inteiro, sobretudo nas mesmas funções. Por exemplo, aqui é fácil, porque aqui a nossa principal voluntária é administrativa. Nós até setembro estávamos sem funcionários administrativos, eram todos operacionais, todos educadoras, auxiliares e tal. Em outro tempo tivemos funcionários administrativos, agora só voltámos a ter em outubro, é que voltámos a ter. Portanto, aí ajuda um pouquinho, porque não está a ocupar. E a Segurança Social também não iria permitir que houvesse uma educadora voluntária, por exemplo. Aí seria impossível. Ou que um trabalho de educadora fosse dividido, não funciona assim, porque é um trabalho relacional, não se pode ter 10 pessoas a virem nos 5 dias por semana, uma de manhã, uma de tarde, a fazer o trabalho de uma pessoa paga. Neste caso é impossível. O irmão queria falar? Chiquinho? Estava a mexer o dedo assim, é para cima. Não se pode mexer o dedo para cima. Pronto. Assim. Irmão Mário Jaime, desculpe ter-lhe chamado Joaquim, está bem? Irmão Nelson. Pessoas que querem contribuir com o tempo que têm, com o tempo que sobra, com as capacidades que têm, mas eu também já tive voluntários ao longo de muito tempo que precisam de se encontrar, precisam de alguma coisa que dê sentido à vida delas e encontram nas instituições um ponto de serem úteis, porque estão perdidos no seu caminho da vida, estão perdidos às vezes por questões familiares e até de trabalho, ainda não se encontraram. Há pouco tempo tive uma questão de voluntariado de uma psicóloga que estava a despedir-se de um local porque ela estava à procura de se encontrar. E ela disse, eu quero fazer voluntariado. E eu percebi que aquela psicóloga, o que ela queria de voluntariado era se encontrar na sua carreira. Mas para isso, muitas vezes nós temos que parar a instituição e dedicar tempo, ou seja, estar atentos, acompanhar, valorizar. Porquê? Porque às vezes eu também já tive questões que pela correria, e todos sabemos o que estamos a falar, pela correria das instituições e não haver recursos humanos e tempo, porque essa é a nossa... Acabamos por voltar a entrar, sair. Às tantas, ele acaba por ir e nós nem percebemos às vezes a dificuldade dele ou o que é que ele pretendia. E eu lembro-me que houve uma altura em que nós criamos mesmo alguém específico que estava atento a quem queria fazer voluntariado. Primeiro para fazer a triagem do que aquela pessoa realmente queria. E depois para também o acompanhar, porque a gente teve voluntários durante um mês, tivemos voluntários durante anos e tivemos essas realidades. Às vezes é bom a gente perceber o voluntariado, onde é que ele se encaixa na instituição e como é que a instituição está preparada para isso. Eu estou a falar aqui de voluntariados tanto, não vou falar cristão, tanto crentes como não crentes. A nossa associação trabalha com muitos voluntariados sem ser crentes ou não crentes, mas é por isso que nós estamos dispersos. Essa situação dessa psicóloga, ela não tinha qualquer vínculo com nenhuma religião e veio fazer. Mas acho que é pertinente nós, como associações, termos a visão que o voluntariado é uma coisa importante, útil para as instituições, é uma mais-valia, uma riqueza, mas que também nós temos que estar despertos para poder acolher esse aspecto. Já respondeu algumas coisas que eu iria querer que refletíssemos mais à frente, mas só focando então na pergunta, porque as outras coisas que o Nelson falou vamos focar mais à frente, mas só falando nesta questão do não ser visto como trabalho escravo, é importante para além da questão de não pôr a pessoa a fazer trabalhos só
Quer dizer, não substituir totalmente o pessoal pago, quando há maneira de substituir, mas também mostrar, valorizar o voluntário, não é só uma pessoa que chega e faz as coisas e está entregue e depois vai embora, valorizar, elogiar o trabalho, ajuda, dar algumas condições, porque aí também há a percepção de que não é a custo zero, digamos assim, não é, portanto há ali algum investimento que é feito nos voluntários. Ter uma pessoa que gera ou que está de olho no voluntariado é um princípio extremamente importante também. Portanto, já demos aqui umas achegas. Se mais ninguém quiser dizer nada sobre o trabalho escravo, para já avançamos para o próximo. Que é a perspectiva do voluntário. Também não vos vou amassar com detalhes teóricos, mas uma das coisas que eu aprendi ao ter que escrever uma tese sobre voluntariado foi que... Pronto, há aqui algum psicólogo? Não, está aqui nenhum psicólogo. Há uma área da psicologia que é o funcionalismo, ou seja, aqui eu faço uma coisa, porque é que eu faço a coisa? Qual é a função do que eu faço para mim? E nós podemos ter voluntários ao pé uns dos outros, ao lado uns dos outros, que estão-se a voluntariar por razões totalmente diferentes. Para dentro são razões totalmente diferentes. Então, um estudo muito importante, de 1998, que é o Inventário das Funções do Voluntariado e que dá aquelas 6 categorias. Valores, compreensão, uma função social, uma função de carreira. Deixa eu ver se isto me ajuda aqui. Eu tenho que escrever. Uma função de proteção de sentimentos e uma função de engrandecimento. Algumas são mais fáceis de perceber que outras. Eu só vou dizer isto muito rapidamente, só para nós percebermos. Isto a mim aquilo que eu retive depois de fazer isto é a tal coisa, porque quando eu geria voluntários, sim, e de facto já geri voluntários, quando eu geria voluntários a nível ambiental, normalmente eu perdia-me muito na explicação da atividade, íamos apanhar lixo na praia. E eu perdia-me muito. Para mim o que era muito importante é que aquilo era um habitat muito bonito, eu conhecia espécies que eram únicas lá e tal e tal. Se eu estiver perante uma pessoa que está ali que a sua função é a função de compreensão, a função de compreensão é que eu estou-me a voluntariar para eu saber mais, para eu compreender mais. Se for isso, então é ótimo, porque a pessoa está a aprender mais umas coisinhas. Mas se por acaso eu estou a falar para uma pessoa e a pessoa está lá pela função social, a função social pode ser, na minha família há hábito, isto tem-me encorajado pelos meus amigos, pelos meus parentes, ou eu vim para fazer amigos, ou eu vim porque eu já sabia que ia encontrar a pessoa tal aqui. Então se calhar não vale a pena eu estar a amassá-la com nomes das espécies e isso, não é? Não vale a pena, porque não é isso que está a motivar a pessoa. Portanto, o que eu retive foi isto. E porque é que eu trouxe este assunto aqui? Porque se algum de vocês estiver a gerir voluntários, é importante perceberem, mesmo que não saibam estas coisas de cor e não queiram fazer uma espécie de um questionário para descobrir se a pessoa qual é a área que a motiva, devem perceber que há pessoas que vêm por diferentes razões e a vossa comunicação vai atrair pessoas de um tipo ou vai atrair pessoas de outro tipo. De outro tipo quer dizer com outras motivações. Com outras motivações. Pronto, agora não encontro aqui, mas então muito resumidamente. Valores, expressão de valores. Portanto, a sua motivação é a expressão dos valores. Eu estou aqui, eu venho voluntário aqui no lar de idosos porque nós temos a obrigação como sociedade, por exemplo, temos a obrigação como sociedade de cuidar dos mais frágeis. Uma pessoa, se isto for a sua motivação, então a pessoa está lá pelos valores. Mas é tão válida, elas são todas válidas, compreendem? É tão válida uma como a outra. A compreensão eu já expliquei, que é obter conhecimentos, a função social também, é por razões sociais que a pessoa vem, seja pessoas que, estou a pôr para trás, não é? Seja a sua família, que toda a gente se voluntaria, a pessoa faz também, seja os seus amigos, ou seja, para ir vir conhecer pessoas, ou para sair de casa e para espairecer. Por razões de carreira também, não é? Por exemplo, vem fazer um estágio, vem fazer um voluntariado porque é psicólogo e então vem para aquela área, talvez gostasse de entrar na área ou não sabe se quer ir para aquela área e vem, não é? Ou pode estar à espera num dia, que é uma coisa que vocês podem fazer, podem dar preferência na contratação aos vossos voluntários, também pode ser isso. Lá está. Se já tiveram uma psicóloga ou um assistente social que lá está e vocês vão precisar de um, acho que é de bom tom falar primeiro àquela pessoa em vez de abrir só no geral, a não ser que não estejam contentes com o trabalho da pessoa. As duas últimas elas são todas psicológicas, mas a proteção é a proteção contra sentimentos negativos de si próprio. A pessoa que se vem voluntariar porque se considera privilegiada, por exemplo, uma forma é a pessoa considera-se privilegiada, a minha vida é tão fácil,
E a pessoa não quer sentir remorsos para a sua vida ser assim. Isto é um pouco complexo, mas acontece. A pessoa vem então por sentimentos de proteção. Eu vou lá e eu sinto-me melhor. Ou eu, quando eu estou lá, eu não penso sobre os problemas da minha vida também. Então é uma função de proteção psicológica de si próprio. Enquanto está ali, a coisa está melhor. E uma outra que é parecida, não é evitar coisas negativas, mas é melhorar coisas positivas, é o engrandecimento. Quando eu me vou lá voluntariar, eu venho de lá cheio, e eu sinto-me uma pessoa melhor, isso é muito bom para mim. Então, as funções são bastante diferentes, não quer dizer que seja importante decorarem isto, mas percebam que é diferente para um voluntário ou para o outro, as suas motivações são diferentes. E pode ser interessante, eu já não digo usarem o inventário das 30 perguntas, não sei o que, irem lá à teoria e perguntar isso à pessoa, mas quando se sentarem com a pessoa, perguntarem, então está aqui, mas o que é que puxou mais por si? O que é que, não é? Porquê é que tu vens? Gostas porquê? Ou então fazer algumas perguntas mais dirigidas. Vens porque conhecer a pessoa tal, ou uma coisa assim. Porque depois, quando falam com a pessoa, podem ter uma comunicação um pouco mais dirigida, não é? Podemos avançar. Já avançamos, pronto. Isto era só para nos pôr a pensar, não é? Que há mais que um tipo de voluntariado. Porque eu pensei assim, eu não sei se todas as pessoas que lá estão, nas suas instituições, já têm um programa de voluntariado, ou se têm algo formal ou informal, se já têm voluntários ou não têm. Então isto é para vos ajudar a pensar, que há vários tipos de voluntariado. O primeiro lá está, formal versus informal. Se é nas instituições, ele é ao face da lei, é formal. Mas pode ser informal em termos de não há contratos assinados, não há nada, não há papeladas. Não é? Pode ser presencial, pode ser à distância. Então pensem, se a vossa instituição pode ter alguém que possa trabalhar à distância para vos ajudar. Pode ser um voluntariado qualificado, pode ser genérico, pode ser um trabalho de website, pode ser um trabalho de redes sociais, pode ser um trabalho de advocacia, pode ser algum trabalho de psicologia, ou pode ser um trabalho que qualquer pessoa, quer tenha curso de psicologia, quer não tenha, possa fazer ali, varrer, limpar e tal. Não é? Tudo isso é importante, tudo isso tem que ser feito, mas se estamos a pensar em dinamizar o voluntariado, podemos pensar nestas coisas. E também se o voluntariado é esporádico ou se é regular. É recomendável que seja regular, isso é uma das coisas que eu descobri, porque eu também perguntava se eles se sentiam felizes, se não se sentiam felizes, uma escala de felicidade, e perguntava se se sentiam realizados, se queriam se voluntariar mais tempo ou menos tempo no ano a seguir, e tudo isso correlacionado fez com que os que eu entrevistei, que eu consegui encontrar, esses 500, eles eram muito mais felizes e sentiam-se muito melhor no seu voluntariado quando o voluntariado era regular. Digamos que o voluntariado começava aí em 2h30 por mês. Os que se voluntariavam, pelo menos, então imaginem, uma manhã por mês, tinham um grau de felicidade muito superior a pessoas que se voluntariavam uma vez de 6 meses, por exemplo. Estavam muito mais satisfeitas. Pronto, então é importante isso. Já fica essa dica, se puderem, além de que é difícil encontrar bons voluntários, não é? Então é preferível ter um voluntário a vir 10 vezes do que 10 voluntários a vir uma vez, cada um, não é? É fácil, porque temos que gerir pessoas, é fácil perceber, isto não é nada de muito estranho, não é? Podemos avançar, mas é muito melhor para o voluntário também, acreditem que para o voluntário é melhor ser regular. Onde encontrar voluntários, eu pus-me a pensar nisto, ou agora também vou lançar a pergunta, se já conseguiram encontrar voluntários em algum sítio. A igreja fundadora, quando existe uma igreja em concreto que é fundadora, ou está ligada a uma denominação, dentro da denominação, pode ser uma fonte. Os vossos utentes ou ex-utentes, ou os parentes dos utentes, não é? Têm crianças, quem sabe a mãe vem fazer alguma coisa, ou a criança cresceu e agora já pode vir voluntariar-se. Por exemplo, estou a pensar aqui no nosso caso concreto, às vezes o próprio município tem bancos de voluntariado ou dá a possibilidade de divulgar necessidades. Online também é possível encontrar voluntários, não é? Através das redes sociais. Claro que todos eles têm que ser triados, digamos assim, não é só porque aparece alguém online, também não é só porque aparece alguém da igreja que já está pronto para ir trabalhar ali no seu voluntariado, mas é umas ideias. Alguém tem mais algumas ideias relativamente a isto? Alguém já experimentou alguma coisa que funcione? Alguém já foi angariado de alguma maneira? Eu devia me ter lembrado disso. Porque
Porque um trabalho que eu fiz para outra cadeira, não foi o trabalho final, foi desenvolver uma ideia de voluntariado. No fundo, o que eu e a minha colega fizemos era uma empresa, inventámos, era uma empresa de colocação de voluntários. A empresa organizava eventos de voluntariado para empresas, porque há empresas com 200 pessoas em Lisboa, por exemplo, e eu não consigo sozinho fazer uma limpeza de praia com 200 pessoas, não tenho estrutura. Mas a ideia era uma empresa que fizesse isso, fosse outro tipo de coisa qualquer. Porque há empresas mesmo grandes que fazem dias de voluntariado. Pronto, então devia-me ter lembrado disso. Mas sim, empresas também. Mais alguma coisa? E a palavra alemã aqui é um pouco importante porque também não vos macei com estatística, vou maçar agora, mas foram feitos estudos de voluntariado em Portugal, dois até à altura. Eu agora já parei de estudar isto, pode ser que façam o outro a seguir. Mas Portugal tem uma taxa de voluntariado muito baixa. Há pergunta, eu já não me lembro qual era o ano de referência, não sei se era 2018. Há pergunta de se voluntariou pelo menos uma vez por ano. Qual é que acham que é a resposta aqui em Portugal? E depois vou-vos perguntar dos países da União Europeia qual é que vocês acham que é o maior. Já agora podemos adivinhar. Qual é que acham que se disse? Portanto, quem se voluntariou pelo menos uma vez por ano? Voluntariado formal e informal também. Embora o informal também já diga que é muito menos que o formal. Portanto, a maior parte das pessoas que se voluntariaram foi em organizações. Mas quanto é que acham? Em cada 100 pessoas em Portugal, quantas é que se voluntariaram pelo menos uma vez, num ano? Ninguém quer arriscar? É um número qualquer. 10%. Um bocadinho menos que 10%. 8%. E o país que tinha mais voluntariado? Quem é que vem a seguir a nós, sabem? Mais baixo que nós na União Europeia. Pensem nos países mais pobres. Mais pobre ainda, mas para esse lado, sim. Não. Para cima da Grécia. A Bulgária e a Roménia são os países mais pobres da União Europeia, muito mais pobres que Malta e que Grécia ainda. São os países que estão com a taxa de voluntariado mais baixa. Então já sabem que não foi esse o que tem mais voluntariado, então quem é que se voluntariou mais? Pensem mais assim, Mar do Norte, assim... Não, já é perto da Dinamarca, não, mais para cá. Não, era a Holanda. A Holanda era o país com 58%. Mesmo assim, não é... Pronto. Estou a dizer que não é uma loucura, não é? Mas pronto, a maior parte das pessoas fez pelo menos um voluntariado por ano. A maior parte. Mesmo assim, não é 80% nem nada, mas era 57%. Por muitas razões. Portanto, quando disse que é uma empresa alemã, não é estranho, não é? Não estão todas ligadas, mas há aí uma... Pois, os cientistas dizem que a correlação não implica uma causa, não implica uma causação. Portanto, não é obrigatório, é correlacionado, ou seja, a gente vê que se sobe, que aquelas duas linhas andam juntas, não quer dizer que uma esteja a puxar a outra. Mas sim, de facto, no norte da Europa, que são países mais, entre outras coisas, também são mais protestantes, também têm mais voluntariado. Portanto, se fizerem um programa de voluntariado para empresas, podem ir logo atrás de multinacionais e empresas grandes, porque têm mais esta questão da responsabilidade social, está mais na mente deles, mas não descurando das empresas pequenas, que até são mais acessíveis e pode ser mais fácil. E terem mais acesso, não é? Podemos passar? Eu nem sei. A que horas é que é para terminar? Ainda falta um pedaço, mas... É às 4, não é? Eu tenho que ver as horas. Temos 20 minutos, ok. Então eu agora vou dar uma série de dicas que podem... São 20. Uma série de coisas que a literatura diz que são boas para um programa de voluntariado. Uma delas é que o voluntariado tem que ser, como princípio geral, deve ser valorizado. É melhor se for valorizado. Ajuda a não pensar como trabalho escravo. Não é só uma pessoa que vem e fez uma coisa e foi-se embora, mas toda a gente ali valoriza. Isto é valorizado desde cima.
não é? A pessoa vem, então a gestão do topo e os corpos sociais, portanto a vossa direção está envolvida de alguma forma no programa de voluntariado. Podem ter um representante lá, uma pessoa que está mais atenta, a gestão também, não é só que a pessoa vem e trabalha, não é? Porque numa organização muito grande, vamos dizer, como a Abla, que tem 100 e qualquer coisa funcionários, não é? Alguém pode ter um voluntário ali e, se não for organizado, até se calhar a diretora nem sabe que aquela pessoa está ali, não é? Porque é uma instituição muito grande. Mas convém que saiba, convém que esteja envolvido. Deve haver um programa. Outra coisa que é boa é o programa estar escrito e ter normas escritas. Isto os irmãos e irmãs captem e depois vejam lá na vossa pronto, retenham o que acharem melhor, não é? Fazer isto tudo seria uma grande trabalheira. Eu já disse que são 20 coisas que eu trouxe, havia mais que 20, mas eu trouxe 20 coisas que são recomendáveis. Mas vejam só, até podem pensar assim, olha, nós realmente não temos mão de obra para estar a fazer um programa de voluntariado tão elaborado, mas perceberem que se calhar era, talvez um dia quando tiverem a tal mão de obra, seja bom investirem mais nisso, porque resolvem muitos problemas. O Pedro já falou, por exemplo, da questão do contrato, e isso é uma das coisas que vem a seguir. Com um contrato de voluntariado simplificam muitas coisas, esclarecem muita coisa. Essa coisa da pessoa veio trabalhar, depois não veio e não disse nada. Não é que não possa faltar nunca, porque um trabalhador pago também pode faltar. Qualquer pessoa pode faltar, ninguém é obrigado a ir ao trabalho. Convém justificar-se, convém haver entendimento, convém deixar o trabalho entregue se possível, etc. Enfim, não é? E um voluntário deve ser responsável, responsabilizado, elogiado, e é pago quanto mais não sejam elogios, não é? Mas também há outras maneiras. Então, manter um registro dos voluntários é muito importante, não é? A fulano entrou na altura tal, senão depois um dia, até para registro histórico, convém haver um registro dos voluntários. Outra coisa que nós não costumamos fazer é que qualquer programa deve ter um orçamento. Eu não estou a dizer que tem que ser 10.000 euros para o programa de voluntariado, está bem? E o que eu estou a dizer é, se tem um voluntário e a pessoa vai lá 3 vezes por semana, há 6 meses, e vocês querem dar um raminho de flores e alguém diz, não há 20 euros para um raminho de flores, não, isso aí vocês têm um problema, aí, não é? Tem um problema grave. Portanto, quando eu digo dotar de um orçamento, é um pouco isto. Lá está. E estando dotado de orçamento, evita-se que quem controla o orçamento não pense que aquilo é trabalho escravo, que é uma pessoa só que está ali e que não vai pôr nada lá, só vai sugar. Não pode ser assim. Então deve ser dotado de um orçamento, nem que seja na vossa cabeça. Pronto, que façam, organizem como quiserem, mas esta é uma norma interessante. Depois, o recrutamento deve ser planeado a sua divulgação também, lá está. Onde é que nós vamos encontrar? Por exemplo, se pensarem, vamos a empresas. Agora estou-vos a ver, estou a pensar em zonas agrícolas com empresas agrícolas muito grandes. Pode ser, se tiverem a porta aberta. Ou então, não, vamos ao fulano tal, porque o fulano tal tem ali uma empresazita de contabilidade, são só 5 pessoas, mas quem sabe eles vêm aqui numa manhã, ou numa tarde, ou no fim do dia. Pronto, pensarem antes de... Porque eles não vão simplesmente... alguns vão-vos aparecer à porta, claro. Mas também, se os conseguirem ir atrás deles, é mais fácil. Então, planear a divulgação, com quem é que eu vou falar para obter? Que tipo de pessoas eu vou obter? Também depende das perguntas. Eu quero uma pessoa para voluntariado regular, ou vou pintar uma parede? Se vou pintar uma parede, aquilo fica pintado. Não vão pintar a parede todas as semanas. Todos os anos podem pensar dessa maneira. Pintar a parede. Mas pronto, não é? É uma pessoa, não é? Para uma função muito específica. Então eu preciso de um advogado. Como é que eu vou agora já um advogado pro bono e tal? Vou falar com ele, falar com aquele. Pronto. Então isso deve ser planeado para obterem os resultados. Podemos passar? Alguém quer dizer alguma coisa para aqui? Irmão Mário Jaime, está contente? Epa. Mas isso foi um azar ou uma sorte, entre aspas? Que maravilha! Lá está. Se ela ficar bem, se ela estiver bem impressionada, depois ela vai trazer a mãe, exatamente. Ora, fazer uma entrevista de entrada também é muito importante, dito assim de uma forma muito formal, mas sentarem-se com as pessoas, quer escrevam, quer mantenham na cabeça. Claro que, se for um programa organizado, não podem manter na cabeça só. Tem que escrever, tem que ter um pequeno, tal como tem um dossiê para cada pessoa que trabalha lá, se calhar, podem ter um dossiê para os voluntários lá. Escrever um pouquinho, que é para se saber, porque hoje são vocês, amanhã é outra pessoa. E vocês podem se esquecer também, se forem como eu, esquecem-se de certeza.
E é importante perguntar o que acharem que é importante perguntar. O que é que queres fazer? Como é que vieste? É uma pergunta interessante. Se não sabem como é que a pessoa veio saber, como é que a pessoa veio... porque a minha filha é voluntária aqui. Oh, que maravilha, não é? Por exemplo, nesse caso, a minha filha já era e ela falou, mamãe, não sei o quê e tal. Então, por exemplo, o que é que vão perguntar? O que é que a pessoa quer fazer? Quais são as suas expectativas? O que é que ela... Porque, tal como se queria encontrar aquela psicóloga que o irmão Nelson falou, as pessoas têm as suas expectativas um pouco, não é? Então, tentar perceber e não só ouvir, e também falar alguma coisa. Explicar o que é que a pessoa vai fazer, o que é que não vai fazer. De alguma forma isso é negociado com a pessoa. A pessoa só aceita se quiser, obviamente. A pessoa já vem com aquela ideia, mas em vez de chegar logo e trabalhar, perguntar-lhe, então, isto, aquilo e tal. Para ajudar, porque às vezes uma conversa... E depois estão aqui uma série de pastores na sala também sabem que às vezes uma conversa, se tivesse sido feita na altura certa, evitava ali, porque há tantos... Cada um traz as suas expectativas e depois se aquilo não é falado... Pronto, enfim. Escrever as tarefas a desempenhar, muito, muito fino, e em inglês fazer a job description, não é? A descrição de tarefas da pessoa. Então tu vens e fazes o quê? Fazes a contabilidade, mas isso mais concretamente, dentro disto... não sei quê, verificar a conta, pronto, assim, para a pessoa estar mais por dentro. Porque, mais uma vez, eu não sabia que era para fazer isso. Então, porquê que não fizeste? Eu não sabia. Então, mas devias saber, era para isto. Pronto, confusão, não é? Pronto. Minimizar confusões era muito importante. Assinar um acordo de voluntariado, o pastor Pedro já falou, pronto, tem grandes vantagens até nisso, da pessoa sente-se responsabilizada. Algumas pessoas precisam muito, outras pessoas não precisam tanto, mas é útil para... Pode ser, lá está, os tais mal-entendidos. Fazer uma sessão de orientação, de iniciação, ou seja, quando a pessoa chega, não simplesmente vem aqui, mas ao menos mostrar-lhe a instituição, tal como vocês viram esta instituição aqui agora, não é? Ao menos mostrar-lhe isso tudo, mesmo que não seja do trabalho dela, explicar-lhe como é que funciona, quem é a direção. Por exemplo, as fundações têm uma direção... A nossa tem um conselho de administração e um conselho executivo. A pessoa não é obrigada a saber o que é que funciona. E que eu sou presidente do conselho de administração e por isso eu não sei quase nada do que se passa no dia-a-dia, que não é a minha obrigação. Pode achar estranho se não lhes for explicado, não é? Mas pronto, uma orientação no que acharem que é necessário. O voluntário deve ter formação também. Caso isto convém... A formação pode ser formal ou pode ser informal, pode ser senta-se aqui, olha, vamos lá então abrir, eu já ia dar um exemplo, se calhar nem todos os voluntários vocês vão dar essa conta que eu ia dizer, então vens aqui para consultares o saldo. Talvez não seja o melhor exemplo, mas pronto, então vens aqui para fazer o registro, quando chega ao fornecedor, vens e escreves aqui, é aqui que fazes, estás a ver? E a pessoa vai e faz. De preferência deixá-la fazer e não estar lá a escrever com a pessoa a olhar. Não é? Mas essa é uma ideia mais pedagógica. Ok, há mais ideias? A própria pessoa que gera os voluntários deve ter alguma formação, o objetivo é que a pessoa saiba o que está a fazer. E esse é um outro princípio importante, que o voluntariado funciona melhor se não for deixado assim no ar. Se houver uma pessoa que é responsável pelo voluntariado. E essa pessoa deve ser funcionária, deve ser trabalhadora. A não ser, se for uma instituição onde só há voluntários, obviamente tem que ser um voluntário que é responsável pelos voluntários, mas tem que ser uma pessoa que leva a sério aquela função de gerir os voluntários. Não pode só deixar a pessoa ali, porque o voluntário tem as suas necessidades específicas, está bem? Tem as suas necessidades específicas e a pessoa tem que estar um pouco por dentro. Imagina que o voluntário não vem, vai dizer a quem? Vai falar assim para o ar? Não é? Em alguns casos convém ter uma pessoa que sabe, olha, a pessoa não vem agora. Pronto, pode ser o vosso diretor de serviços, pode ser quem for, mas convém que haver alguém que é responsável pelos voluntários e que sabe que é responsável. De preferência, alterem a descrição de funções da pessoa para ter lá, gerir o voluntariado. Alterem, se possível, incluam lá, e depois, se houver avaliações da pessoa e não sei o quê, onde a gente vai olhar para a descrição das funções e perguntar, então como é que tem corrido esta área? Para levarem a sério aquilo, a área, porque é uma área muito importante, que pode correr muito mal, já não escondi algumas coisas que podem correr mal, e pode ser uma maravilha, pode ser quase a melhor coisa, parece que é a melhor coisa que vos aconteceu, não é? O voluntariado. O voluntário deve ter condições de trabalho, deve ter ferramentas, se for preciso um computador, não esperem que a pessoa traga o portátil dela de casa, não é? Pensem antes, se for preciso de uma cadeira, não esperem que a pessoa traga a cadeira de casa, e por aí vai, não é?
deve-se pensar, então, lá está, não é simplesmente que a pessoa vem e aparece e trabalha e faz nas condições que tiver. Pensar antes, espera aí, vem a pessoa. Isso até pode limitar o vosso voluntariado. Porque só tem 4 cadeiras, até podem ter trabalho para 10 pessoas, mas só tem 4 cadeiras, bem, pode ser que um venha de manhã ou outro venha de tarde, não é? Mas tem que gerir o espaço, não é? Tem que gerir o vosso espaço, tem que gerir o espaço mental da pessoa também que está a gerir os voluntários, mas ele tem que ser dotado de condições, tem que ter ferramentas para trabalhar. Existe um seguro voluntário e convém cobrir, convém mesmo. Eu digo convém porque eu não sei, porque eu não li a lei. Não sei se a lei diz que é obrigatório. Mas, portanto, fica a dica para lerem e depois podem mandar para o e-mail geral da Eonoia para me informarem, porque eu não fui ler. Mas no mínimo convém cobrir o voluntário com o seguro. Ou de qualquer forma, pelo menos, portanto, existe um seguro específico para o voluntário, além de haver um seguro dos espaços, não é? Quem entra aqui tem um seguro. A igreja paga um seguro, se vocês se magoarem aqui, a igreja cobra, não é? Mas para além disso, há um seguro específico para o voluntário. Claro que depende das funções e tudo. Criar benefícios para o voluntário. Além destes benefícios intangíveis que nós vimos, que é a pessoa veio para se encontrar e encontrou-se, a pessoa veio para expressar os seus valores, claro que expressou os seus valores, porque ajudou uma pessoa frágil da sociedade, que era o que ela queria, por exemplo. Não é? Para além destes benefícios intangíveis, ela pode ter benefícios tangíveis. O Pedro já falou nisso. Podem dar almoço. Acho muito bem que se a pessoa vem trabalhar meio-dia, deem almoço. Seja meio-dia de manhã ou meio-dia de tarde. A pessoa, quando acaba amanhã, almoça. Se há almoço na vossa instituição, mas se não houver almoço, podem, não vem mal nenhum ao mundo, pagar-lhe o almoço. Tal como os outros ganham 4 euros de almoço, dá-lhe um dinheiro. Ou a pessoa vem lá da aldeia, deem-lhe o passe, sei lá, se é um voluntário regular. Claro que quando há voluntariado regular, isto torna-se ainda mais importante, não é? E o voluntariado melhor para vocês é sempre o mais regular. Para vocês e um pouco também para o voluntário. Não é desprezar a pessoa que tem pouco tempo. A pessoa que tem pouco tempo também pode ser voluntária regular. Vem de 2 em 2 meses, sempre. Ou vem de mês a mês. Mas o voluntariado regular é muito importante e devem criar benefícios para o voluntário. O outro que eu já falei, de facilitarem, abrirem primeiro a contratação para os voluntários. Não é? Tem uma pessoa que costuma vir limpar o chão, de vez em quando é preciso, há lá uma irmã da igreja. Quando tiverem a precisar de uma pessoa, perguntem-lhe. Quando tiverem precisado pagar a uma pessoa, perguntem-lhe se a pessoa quer, se não for descabido, se a pessoa não tem emprego ou está, não é? Podem perguntar, ou pelo menos mencionar-lhe primeiro, olha, nós por acaso precisamos de uma pessoa, vamos contratar. A irmã quer? Ou sabe alguém? Irmão, não é? Pronto, essa é outra vantagem possível. Reembolsar as despesas suportadas, em muitos casos os voluntários cobrem do seu próprio bolso e nada contra que o façam. Eu também já o fiz e acho bem que as pessoas o façam, mas não o devem obrigar a pessoa a pagar para vir trabalhar para vocês, não é? Acontece muito disso. Agora eu outra vez falar nas cadeiras, que a pessoa compra a sua própria cadeira para vir trabalhar, mas coisas mais estranhas já têm acontecido, comprar o seu próprio computador para fazer um trabalho voluntário para uma instituição. A pessoa não tinha, mas teve que ir comprar. O que está tudo bem é ótimo, mas são duas coisas diferentes, compreendem? Não, na vossa cabeça não pensem que o voluntário tem que cobrir as suas próprias despesas do seu trabalho. Então isso é importante. Outra coisa que é importante e que também evita a questão do trabalho escravo é porque não é só uma pessoa que nós temos para trabalhar, só para fazer coisas. Nós deixamos o voluntário moldar a instituição. Porque eu estou a olhar para ti, não é? A minha mãe faz o trabalho administrativo aqui, já não é só ela, graças a Deus, mas ela faz trabalho administrativo aqui regularmente, quase todos, se não todos. É raro faltar um dia, não é? As manhãs, às vezes é o dia todo, enfim. Não se deve simplesmente, agora vou falar como se não estivesses a ouvir, não é simplesmente uma pessoa que vem e faz aquilo que a gente lhe diz que ela tem que fazer. Se ela tiver opiniões acerca de como o trabalho pode ser facilitado, seja o trabalho que ela faz, seja falar fora da sua área, devemos deixá-la falar, devemos deixá-la perguntar, devemos ouvi-la com atenção e daí podem vir ideias frescas, não é? E coisas novas. E mesmo que no fim da conversa não se chegue a uma mudança radical na instituição, é muito importante, eu agora vou falar por mim, eu gosto de ser ouvido. Obrigado, já agora. Eu gosto de ser ouvido e às vezes quando eu tenho um problema sou daquelas pessoas que contam e não precisam de me resolver o problema. Ouviram-me, pronto, já assim estamos juntos naquela, mesmo vocês não precisam de dar a solução, há pessoas que partem logo para a solução. Mas pronto, ali, então, só essa conversa já ajudou a própria pessoa a sentir-se, eu não sou carne, eu não sou só mão de obra gratuita. Estão-me a ouvir o que eu tenho para dizer. É muito importante. Em continuação, dar reconhecimento.
à pessoa. Há muitas formas de reconhecer a pessoa, elogiar. Não sei se tenho que dar exemplos. Não vou pedir exemplos. Como é que podemos reconhecer o trabalho de um voluntário? Sim? Sim. Precisavam de ficar todas as manhãs por causa de fazer parte do comando. Fazer as encomendas, as alimentas, ligar para o cozinheiro, que não foi tão difícil, assim, ele não ligava fora. E só que também pelo ganho. Daí as coisas foram se precipitando até fazer tudo. Não diz respeito ao trabalho administrativo. 30 anos, faz 30 anos este ano. Sim. Eu já me formei há 14 anos, né? E nesses 14 anos tive dias de trabalhar 10 horas, portanto tinha que andar com o meu carro, para cá e para lá, mas isso a fundação tinha uma carrinha, mas eu pensava sempre, se eu tiver um acidente do meu carro, não é meu, acabou. Se tiver um acidente com o carro da fundação, é mais complicado. Eu estava mais à vontade com o meu carro, não andava com o resto para cima e eu sentia que as minhas recompensas, além das outras pessoas que trabalhavam aqui comigo, era também, vinham às vezes dos miúdos e vinham trabalhavam aqui e como estavam aqui os meus netos também, alguns voltaram para o avô para cá e o tempo que eu passava às vezes a atender alguém que estava em crise, e eu achava que isso eram, eu sentia sempre que isso eram recompensas que Deus me dava. Pelo meu trabalho, para aqueles dias em que estava mais cansada, mais animada, e dizer, amanhã não vai, pensava eu também. Eu estou cansada, estou farta disto, estou sempre a trabalhar, amanhã não vai. Mas depois quando passava medo, eu acalmava e eu pensava, não. Eu sinto que isto é uma missão que Deus me colocou, portanto, eu não vou sim, eu não vou desapontar e dizer, se eu não for amanhã, não é tempo que vou desapontar, amanhã eu sei que lá está, porque acho que eu vou, como eu assumi um compromisso com Deus, eu devo ir, não é? E devo ir com alegria, porque é um privilégio. Eu acho que é um privilégio que nós trabalhamos para Deus. Eu quando vim para aqui, quando eu me formei, tinha pensado em arranjar um trabalho para ajudar no orçamento. É um orçamento, chega para as coisas. Mas depois nunca me arrependi de pensar assim, se eu tivesse consigo qualquer coisa, um trabalho de escritório, porque eu trabalhei nos Correios 41 anos, portanto, estou muito habituada a trabalhar. Satisfação de vir para aqui. E sim, muitas pessoas que me disseram aqui, porque eu trabalhei, que reconheciam o meu trabalho e que estavam contentes de estar aqui e que isso aliviava de certo modo o trabalho delas, a diretora técnica. Mas eu acho que para mim tem que ser um compromisso com Deus, não é? Sim. Eu acho que se nós assumirmos, eu já tenho muito trabalho de voluntários que têm passado por aqui. Assim, se nós não nos assumimos como voluntários, não podemos vir só quando nos apetece. Porque é assim, a pessoa que está aqui a dirigir, quando eu for voluntário, vem amanhã de manhã e já tem um trabalho que amanhã parece que estou a fazer. Mas a pessoa resolve e não aparece. Depois no outro dia, quando não aparece, não diz nada. Não é assim. Sim. Nós temos um compromisso. É muito importante assumir compromissos com Deus, não é? Aliás, pronto, agora já ia pregar. Mais sobre compromissos no geral, não é? Todo tipo de compromisso, ainda bem que os assumimos perante Deus, ajuda-nos a manter, não é? Dar reconhecimento à pessoa,
Ouvimos falar aqui de reconhecimento que foi recebido. Dar tempo à pessoa, poder sentar com a pessoa. Se for uma função específica no currículo, na descrição de tarefas de alguém, da diretora, do diretor, do chefe disto ou daquilo, vai ser mais fácil que a pessoa gaste algum do seu tempo lá, porque nós sabemos que temos sempre mais coisas para fazer do que tempo, certo? Ou sou só eu que me sobra sempre trabalho para o dia a seguir? Eu até penso, graças a Deus, senão o que é que eu vinha cá fazer? Eu ficaria preocupado. Se houvesse trabalho a menos, eu tinha que falar questões éticas, tinha que falar com o meu diretor e dizer-lhe, olha, não há trabalho para mim. Seria uma complicação, não é? Eu não queria fazer isso, mas tinha que o fazer. Mas pronto, então, dar tempo à pessoa, dar cuidado à pessoa, olhar para a pessoa, ver um pouco como é que ela está, e se for regular, ao fim da terceira, quarta vez, vocês já percebem os ritmos dela, já percebem se ela está a andar mais arrastado, se a pessoa está a andar mais encurvado, se está aos saltinhos, como é que ela está. Avaliar o desempenho também era muito importante, embora eu saiba que nas instituições às vezes nem aos funcionários nem aos trabalhadores se avalia o desempenho, mas avaliar o desempenho pode ser uma coisa tão simples como se tiverem um contrato de voluntariado, se tiverem uma descrição de tarefas já feita, é muito fácil avaliar o desempenho. Basta marcarem assim, ok, então 6 meses, daqui a ser, marco na minha agenda, se usam agenda, se não usam, isso será um problema, mas se usam agenda, marcam assim, daqui a 6 meses depois que a pessoa entrou, eu marco lá uma manhã, depois vou lá, Graça, vamos fazer uma avaliação e tal, vamos ver aqui, só perguntar, então como é que correu esta área, aquela, porque está lá escrito o que é que a pessoa disse que ia fazer, o que é que nós dissemos, combinámos os dois, o que é que ela ia fazer, e então seria mais fácil, não é preciso contratar uma empresa de recursos humanos para fazer isto, não é? Mas adaptem. Emitir um certificado de voluntariado. Tem um nome muito formal, mas basta um papelinho feito em uma moldurinha. Podem arranjar um voluntário para fazer isto. As moldurinhas, não é? Pôr lá o nome. Ou então um papel A4, uma folha A4 a dizer a senhora tal, fez X horas neste ano ou no outro. Isso pode ser importante por várias coisas. Se a pessoa se está a voluntariar por razões de carreira, isso pode ser muito importante, não é? Imaginem, ponham-se no lugar vocês têm curso de técnico superior de serviço social e foram voluntários durante ano e meio numa instituição que iam lá uma vez por semana. Uma instituição social, isso é extremamente importante, porque a pessoa vai querer pôr isso no seu currículo, não é? Por exemplo, e não é difícil fazer isso. E quando a pessoa está a ir embora, fazer uma entrevista de saída, mais uma vez, nome formal, entrevista de saída, sentem-se com ela e perguntem-lhe como é que correu. Mesmo que já saibam, e isso pode ser doloroso, se a pessoa não vai nas boas, não vai de boas, pode ser doloroso sentar-se com a pessoa e falar, mas é sempre melhor do que, e aí, eu não vou pregar da Bíblia, mas procurem na Bíblia, tem muita coisa a dizer sobre não varrer coisas para baixo do tapete, não é? Eu estou só a olhar para vocês, mas não há nada de coisa. Pronto, fazer uma entrevista de saída, perguntar à pessoa o que é que correu melhor, o que é que correu pior, até porque a pessoa pode voltar, mesmo que esteja chateada, mas as pessoas não saem só porque estão chateadas, não é? Saem porque agora arranjaram um emprego a tempo inteiro, ou mudaram de cidade, não é? Há muitas razões para as quais saem. Perguntem o que é que correu bem, o que é que não correu bem, porque é muito importante, isso vai-vos ajudar a acabar bem com aquela pessoa. É difícil começar bem, mas acabar bem é mais difícil ainda. Na vida, acabar bem é do melhor. Sair das coisas assim em alta é difícil. Se houver um problema, mais difícil é. Mas prezem isso, tentem fazer isso, tentem fazer as coisas ficarem bem até ao fim. E uma das formas com voluntários é falar com elas, marcar, a pessoa não sai sem que eu fale com a pessoa e pergunte como é que correu isto, como é que correu aquilo. Nem que eu só venha a ouvir coisas más, prestar atenção e a pessoa foi ouvida, não é? Mas pronto, nem tudo é mau. Vão saber o que é que funcionou bem, o que é que não funcionou tão bem. Isso vai ser bastante útil vai-vos fazer até a vocês próprios sentirem-se melhor com a gestão de voluntariado, vão levar aquilo mais a sério, vão deixar alguma coisinha escrita, salvaguardando as confidencialidades e tudo, mas vão deixar alguma coisinha escrita para vos ajudar a gerir outros voluntários que venham aí e a própria pessoa pode se sentir mais motivada para se voluntariar aqui ou noutro sítio para onde ela esteja, não é? Podemos passar, está quase a acabar. Olha, veem, está tão quase a acabar. Alguém tem alguma questão, alguma reflexão, alguma dúvida, alguma ansiedade, alguma coisa que queira dizer agora? Muitas ansiedades, não tive. Eu fui pôr a palavra ansiedades ali, olha. Muitas ansiedades. Por exemplo, relativas a quê? Pode correr mal? Pode ser uma expectativa, não é?
Acham que há alguma coisa aqui, alguma coisa que vão conseguir reter para